em nome do Laboratório de Psicologia, para esse 13º colóquio de Psicologia Escolar e o 4º colóquio internacional de Psicologia. O coordenador da mesa vai ser os 3, né? Provavelmente, ou a professora Ângela, não sei. E aí, se vocês puderem se apresentar também para ficar já gravado nessa apresentação, que vai ser filmada, e aí no final eu vou mandar aqui pelo chat ou a Joyce o e-mail que vocês vão mandar a gravação, tá bom? Uhum. Então tá bom. Muito Ok, obrigada Marina. por estarem aqui. E a gente também está muito feliz de estar aqui. Tá, beleza, Marina. Agradecemos muito, né, essa oportunidade e cá estamos nós para aproveitar da melhor maneira possível essa hora de mesa redonda. Como você disse, eu estou coordenando, né? Eu, Ângela Branco, da Universidade de Brasília, do Laboratório de Psicologia Cultural, junto com a Luciana Dantas de Paula e com Francisco Neves. A Luciana e o Francisco são meus alunos de doutorado e vão aqui poder contribuir, aprofundando mais as questões que a gente vai levantar com relação a preconceito e a bullying no contexto escolar. Então, o principal dessa nossa apresentação, vocês já estão podendo acompanhar aí no sharing? Sim. Sim? Sim, está aparecendo. Ok. Estamos vendo, professor. Então, tá bom. Então, a nossa contribuição, no caso da psicologia cultural, é para o estudo do preconceito e do bullying, entender melhor essas questões. Então, eu vou adiante, vou fazer uma apresentação mais em nível teórico, mas muito breve, e em seguida nós vamos ter a Luciana, que vai aprofundar a questão do preconceito, e o Francisco, que vai aprofundar a questão do bullying. E logo em seguida a gente abre para uma conversa entre nós. Bem, então, mais uma vez aqui, né, Ângela, Luciana, Francisco, nosso objetivo é contribuir para promover uma cultura democrática, uma cultura da paz. Esse tem sido nosso objetivo do nosso laboratório há muito tempo e a gente procura continuar nessa direção tão importante. Bem, a principal característica dessa abordagem da psicologia cultural, do nosso laboratório de psicologia cultural, é que nós vemos sujeito e cultura se constituindo mutuamente. Então, um não é mais importante do que o outro para entender-se o desenvolvimento humano. Uma outra palavra central, também um conceito central, é esse conceito de sociogênese, ou seja, a origem principal aí do desenvolvimento do ser humano está no social, no cultural. Então, através desses processos de sociogênese, o sujeito vai se formando no contexto cultural, mas só que esse sujeito ele também é ativo e, portanto, ele também transforma esse contexto cultural. Então, nós temos uma base muito importante aí na pessoa do Vygotsky, né? Como um teórico importante para nós. O Vygotsky falava muito de interações sociais, relações sociais. No caso, nós damos uma ênfase especial a esse aspecto da qualidade das interações, né? Muito mais do que frequência de interações, categorizações. Não, a qualidade das interações e relações sociais sendo muito importante nesses processos de desenvolvimento. Nós temos um conceito importante que a gente trabalha, que se chama canalização cultural, que ela acontece através de uma internalização afetivo-semiótica e construtiva de conhecimentos, práticas, crenças, comportamentos, valores e preconceitos. Ou seja, aquilo que o sujeito vivencia nos contextos culturais, aquilo, de uma certa maneira, vai canalizando o desenvolvimento daquele sujeito numa determinada direção. Só que não há nenhuma determinação, porque, mais uma vez, o sujeito, nessa perspectiva, ele é, como a gente vê aí embaixo, é um sujeito ativo e construtivo, né? Outra característica também é que, na psicologia cultural, a gente vê não só essas interações sociais que ocorrem aqui e agora, né, do nível micro, mas também a gente analisa aquilo que está navegando em termos das instituições, do contexto macrocultural. Tudo isso é carregado de
de valores, de crenças, de significações, né? E tudo isso tem um papel, portanto, muito importante do desenvolvimento desse sujeito ativo e construtivo. Quando a gente fala em construção da paz, porque ao falar de bullying, falar de preconceitos, no final das contas, a gente está querendo o quê? A gente quer desconstruir bullying, a gente quer desconstruir preconceito para promover a paz. Mas a paz que a gente entende é uma paz como processo, assim como está lá definido nos documentos da ONU. É uma paz dinâmica, a paz processo, não é um estado, um marasmo de harmonia. Isso não existe, porque o conflito é muito importante para a própria vida e desenvolvimento de todos os seres vivos, em particular desenvolvimento humano. Então, precisamos de conflito. Só que os conflitos precisam ser resolvidos de maneira pacífica, através de mediação, com o desenvolvimento de valores e práticas pró-sociais, práticas dialógicas, enfim. Então, vivemos uma permanente e desafiadora construção de relações dialógicas, democráticas e éticas, e isso não é pouca coisa, né? Bem, a proposta aqui é a gente falar um pouquinho desses conceitos, né, de valor, preconceito, e falar da ontogênese, como é que surgem, afinal, crenças, valores e preconceitos. Com relação à análise conceitual, nós vamos nos referir a uma categoria, um construto psicológico proposto pelo professor Ian Walsner, que se denomina campos de regulação afetivo-semiótica e que nos ajuda a entender como é que esses valores vão sendo configurados ao longo da vida da pessoa, né? Então, os valores são construtos psicológicos que se referem a fortes campos afetivo-semióticos internalizados, que orientam nossas percepções, interpretações, pensamentos, sentimentos e ações no mundo. Eles não são necessariamente conscientes ou intencionais, mas são aquilo que nos move de verdade, que nos mobiliza. Ou seja, quando eu faço um questionário, pesquisa e pergunto os valores de uma pessoa, eu estou apenas ouvindo a narrativa da pessoa. Eu não estou tendo acesso aos verdadeiros valores da pessoa. Esses valores, eles se mostram nas ações do sujeito no mundo. Tá? E não apenas nos discursos. A pessoa pode dizer que tem um valor, mas, na verdade, ser orientada por outro. Com relação aos preconceitos, eles têm a mesma força de um valor, ou seja, eles nos mobilizam para perceber, interpretar, pensar, sentir e agir no mundo de uma determinada maneira. Só que eles têm uma valência oposta, invertida em relação aos valores. Enquanto nos valores eu procuro, né, atingir, me mobilizar na direção desses valores, né, da consecução desses objetivos, valores, no caso do preconceito, ele motiva a pessoa para se afastar, para rejeitar pessoas, grupos, ideias ou qualquer outro estado de coisas. Então, seriam valores com a valência negativa, a gente pode até dizer assim. Né? Como é que eles surgem? Qual é a origem disso aí? Porque nós estamos falando dos valores e preconceitos, tais quais eles são vistos no nosso dia a dia. A origem está na história do sujeito, história de vida do sujeito, nos processos de internalização e afetos, a partir de fortes vínculos afetivos que as pessoas, que crianças, adolescentes, enfim, têm com outros sociais que são importantes para essa pessoa em desenvolvimento. Então, no início, você vê que vão se configurando aquilo que nós chamamos de campos afetivos semióticos, ou seja, coisas que eu começo a dar mais importância, me mobilizam mais. Então, aquilo ali, com o passar do tempo, pode ou não se fortalecer, né? Ou pode simplesmente desaparecer ao longo da vida, né, da pessoa em desenvolvimento. Quando essa coisa, esses campos afetivos semióticos se fortalecem muito, se generalizam, se transformando naquilo que o professor Walser chama de campos afetivos semióticos hipergeneralizados, aí nós podemos estar falando, sim, de valores e preconceitos. De acordo com o modelo de regulação afetivo-semiótica do professor Walsner, ele coloca 4 níveis, né, onde esses afetos, a dimensão da afetividade, vai se configurando ao longo da vida do sujeito.
E aí, para nós que temos interesse em relação à questão de preconceitos e valores, nos interessa o nível 4, porque é exatamente no nível 4 que esses campos afetivos semióticos eles se tornam hipergeneralizados e aí tem um poder muito grande sobre a nossa percepção, interpretação de eventos, interpretação de tudo, na verdade, sentimentos, pensamentos e ações. Então, o nível 4 é o nível que caracteriza os valores e preconceitos que nos orientam na vida. Aqui eu faço assim uma pequena menção ao fato de que, na perspectiva da psicologia cultural, o nosso conceito de subjetividade, na verdade, ele aparece dentro do que nós chamamos de self-dialógico, que é uma teoria desenvolvida pelo professor Robert Hamas, que é bastante compatível com a psicologia cultural e vem sendo integrada a essa perspectiva da psicologia cultural. Então, voltando, né, a esse sistema motivacional que vão dando sentido, né, na vida das pessoas. Então, na psicologia cultural, a gente adota esse conceito do self-dialógico, que é um self visto como composto de múltiplos posicionamentos dinâmicos de si, ou posicionamentos dinâmicos de self, como, por exemplo, eu tenho um posicionamento como eu profissional, eu como mãe, eu como mulher, eu como isso, como aquilo e aquilo outro. E tudo isso compõe um self dialógico que está em constante negociação entre essas várias posições. Eu digo isso porque a cada uma dessas posições podem estar associados valores e preconceitos diferentes. Então, esses valores e preconceitos, eles se organizam também num sistema hierárquico. Ou seja, eu não tenho apenas um valor na vida, eu tenho vários. E dependendo do contexto, dependendo de com quem eu interajo, aqueles valores ou aqueles preconceitos vão dominar o meu self. E aí vão definir como eu vou agir. E esse é um problema que a gente precisa entender, essa hierarquia. Por que que alguns valores, em alguns contextos, e o mesmo com preconceitos, ele domina os demais valores e acabam definindo as ações das pessoas, né? O importante é que esses sistemas, tanto de self de valores, são abertos e dinâmicos, e, portanto, se vocês conhecerem alguém com muito preconceito, né, com valores e muito preconceito com relação a alguma coisa, existe sempre uma possibilidade de mudança. E é por isso que nós estamos aqui, com essa intenção de desconstrução de preconceitos, né? Eles têm origem numa cultura coletiva, historicamente, a gente sabe que preconceitos têm a ver com uma perspectiva histórica da macro-sociedade, das instituições, e também das famílias, né, que vão cultivando lá os seus valores, o seu estilo de vida. E a pessoa é afetada pela canalização cultural que decorre dessa cultura coletiva. No caso do preconceito, cria-se uma barreira afetivo-semiótica poderosa que afasta a pessoa do objeto de sua discriminação. Podem ser grupos, pessoas, ideias, práticas. Hoje em dia, essa questão de preconceito como minoria e os processos de radicalização ideológica estão cada vez mais sérios. Portanto, a nossa grande preocupação em estar discutindo e pesquisando sobre a questão de preconceitos. Bem, bullying e preconceito são conceitos, portanto, importantes, mas são distintos, apesar de relacionados, porque todos dois têm a ver com intolerância e relações desiguais de poder. Então, tá, a pergunta seria: como a psicologia cultural pode contribuir para essas desconstruções? E o caminho, a gente já adianta, que é, antes de tudo, afetivo semiótico. E aí isso vai ser objeto da fala de Luciana e depois do Francisco. Luciana, você já pode share, dividir, compartilhar aqui a sua tela. Obrigada, Okay? Ângela. Vou compartilhar aqui. Vocês estão conseguindo ver? Certinho? Ótimo. Obrigada, pessoal. Eu vou até colocar meu tempo aqui para a gente cuidar e conseguir ter o tempo de discussão.
Seguindo o que a professora Ângela trouxe, a ideia, a gente trabalha a partir dessa perspectiva da psicologia cultural. O tema da desconstrução de preconceitos na escola é um que é muito caro para mim, desde o mestrado eu venho investigando ele. E retomando, né, o que já foi dito, essa ideia dos campos afetivos semióticos e a ontogênese dos valores e preconceitos é algo muito central quando a gente pensa na desconstrução de preconceitos, né? Afinal de contas, como é que entender como os preconceitos eles acontecem e são, ao longo da vida do sujeito, vão sendo internalizados, é importante para a gente também entender como é que eles podem ser desconstruídos e como a gente pode, de fato, construir uma sociedade mais democrática, onde tenha mais respeito. E falando disso no ambiente escolar, algo que é interessante ser destacado foi o que Cohen e Young têm falado sobre o tema do pânico moral. Quando temas sensíveis são colocados dentro da escola, por exemplo, como é criticado pela Escola Sem Partido, que falar sobre gênero, falar sobre sexualidade, tocar nesses temas, até questões de raça, são coisas que podem ameaçar uma certa moralidade, ameaçar bons costumes e, de repente, deixar as crianças mais confusas, aqui a gente traz o questionamento de que, na verdade, não falar sobre esses temas, muitas vezes, acaba trazendo mais problemas do que falar sobre isso. Né? Existe um apelo pela neutralidade que a gente vai colocar daqui a pouquinho, mas entender que estabelecer essas relações de afeto e confiança com os alunos, o professor investir esse tempo na construção dessas relações, não é exatamente uma perda de tempo, né? Mas sim um investimento de tempo em como a própria dinâmica ali da aprendizagem, do que o professor está tentando colocar, vai se dar. Então, quando a gente pensa na inclusão de diversidade e nesse contexto do Escola Sem Partido, por exemplo, nesse medo de que falar sobre a diversidade, tocar nesses assuntos pode ser, na verdade, uma ameaça e algo difícil, né, para as crianças, aqui a gente enxerga a diversidade como algo fundamental para a promoção do desenvolvimento humano e, portanto, quando ela é celebrada e não apenas tolerada, quando ela é de fato integrada, a gente consegue promover esse desenvolvimento humano de uma forma mais ampla. E vale aqui criticar o que eu ressaltei ali atrás, de que o mito da neutralidade, essa ideia de que não falar sobre esses temas de alguma forma faz com que essa ameaça esteja cuidada, porque, pelo contrário, existe esse currículo oculto que canaliza certas aprendizagens. Então, mesmo que o professor não intencionalmente esteja querendo perpetuar preconceitos, não intencionalmente ele pode estar fazendo isso, por conta das ações e das escolhas que estão sendo tomadas ali. Como a Ângela ressaltou, valores e preconceitos não são elementos ou coisas na nossa vida, no ser humano, que são necessariamente verbais. Então, muito por isso passa por processos não intencionais, processos ali da comunicação verbal, mas também não verbal. E isso acaba canalizando essas crenças, valores e preconceitos, e o que vai sendo internalizado, externalizado pelos sujeitos nesses contextos. E quando a gente fala sobre democracia e cultura de paz, um dos pontos que ao longo do meu mestrado foi colocado é a escassez de certos exemplos em escolas onde o corpo docente, a comunidade escolar estava de fato tentando fazer algo diferente, algo na direção da promoção de diversidade, da promoção de respeito, da construção de uma cultura de paz. E aqui a gente percebeu que não necessariamente esses exemplos não existiam, mas eles não estão sendo exatamente muito documentados. Então, existem pelo Brasil e ao redor do mundo, mas especialmente ressaltando aqui o Brasil, de fato existem projetos, aqui no DF existem projetos, e é interessante que as pesquisas tragam mais luz para todo esse conhecimento que tem sido colocado em prática e ainda pouco investigado. Então, aqui a gente também defende a importância da psicologia escolar, de atuar nessa formação contínua dos educadores, né? A psicologia escolar tem um papel importante nesse aspecto de estar junto dessa comunidade escolar, não só dos alunos, mas também com os professores
criar espaço para que isso seja possível, para que essas bases teóricas e práticas elas possam tomar novas formas e apoiar esses professores que de fato estão tentando ir nessa direção. E falando disso, aqui eu trouxe um pouco de uma ilustração empírica para a gente enriquecer a discussão. Então, essa ilustração vem da minha pesquisa de mestrado, onde a pergunta de pesquisa era como tem sido a experiência de comunidades escolares que decidem abordar esses temas sensíveis, que decidem falar sobre gênero, sexualidade, sobre questões de raça e diversidade. E o exemplo dessa pesquisa que teve como objetivo identificar e analisar conceitos, práticas culturais, práticas pedagógicas relacionadas com a desconstrução de preconceitos com base num projeto que a gente chamou aqui de Projeto X, que era um projeto que ocorria nessa escola de ensino fundamental 2 do DF. Então, o contexto que foi estudado foi essa escola de ensino fundamental 2, e o contexto de investigação, em termos de procedimentos metodológicos, foram feitas observações, entrevistas individuais semi-estruturadas e um grupo focal com os alunos. Então, a ideia era realmente tentar entender essa visão mais macro da escola em relação ao projeto que era colocado lá. E na pesquisa, o que a gente gostaria de apresentar aqui foram alguns destaques do que foi visto em relação à desconstrução de preconceitos. Então, esses são alguns dos temas que eu vou passar aqui ao longo da apresentação. Uma frase, uma citação aqui de uma das participantes da pesquisa que foi bem interessante, foi ela ter colocado que é muito mais fácil você trabalhar a questão social do bullying quando os estudantes já têm acesso a esse diálogo sobre diversidade. É mais fácil respeitar o outro quando você sabe quem o outro é, né? Por exemplo, eu sinto que ficou muito mais fácil para eles compreenderem as demandas das lutas indígenas quando eles estudaram um pouco da história indígena. É muito mais fácil eles entenderem as demandas das mulheres, dos transexuais, enfim, quando se conhece quem são essas pessoas, né? Então, trabalhar a diversidade facilita muito a mediação de conflitos também. Então, aqui essa professora está ressaltando que o fato do projeto ter começado a abrir essas conversas sobre violência doméstica, sobre o que é gênero, sobre sexualidade, sobre questões indígenas, sobre falar sobre essa diversidade toda, na visão da professora, era algo que estava facilitando, inclusive, outras conversas, a mediação de outros conflitos, né, que aconteciam na escola e que sempre aconteciam. Essa escola era uma escola que era considerada bastante violenta, por exemplo, e esse projeto ele veio muito na tentativa de transformar essa realidade de tamanha violência lá dentro. E deu para perceber o quanto que isso mobilizou a escola, mobilizou os alunos, mobilizou os professores. Foi algo que ter aberto o diálogo sobre esses temas, de fato, trouxe novas cores para essa escola. Os alunos se posicionando, os alunos aprendendo sobre a religiões de matriz africana, sobre novos vocabulários, se percebendo como meninos e meninas negras. Então, isso foi afetando a autoestima da escola. Ao mesmo tempo, a gente traz aqui um contra-exemplo de situações onde não necessariamente esse diálogo, a lidar com esses temas sensíveis, era tão frutífero muitas vezes, ou tinha tanto sucesso. Um exemplo foi quando, em uma determinada atividade, um professor, eles estavam discutindo com uma turma e um professor temas sobre gênero, sexualidade, e os professores estavam tentando estimular os alunos a participarem, e nisso um aluno falou baixinho assim para o professor: não, se eu falar essa opinião aqui, vão achar que eu sou machista, professor. E o professor trouxe essa pergunta, né? Mas você é machista? E a gente destaca essa frase porque, nesse momento, o professor, mesmo sem a intenção, mesmo com a intenção de querer abrir o diálogo, de querer abrir o debate, ele, na verdade, acabou resvalando no oposto. A forma que o que ele disse e o tom que ele disse, né? Então, a comunicação e a metacomunicação dele, nesse momento, acabou impedindo esse aluno de seguir. Então, o que a gente observa aqui é o quanto os campos afetivos semióticos, de fato, eles podem se configurar como algo potente, que mesmo o professor tendo uma intenção ali dialógica, ele foi contra essa intenção, não intencionalmente, né? Reforçando que não era algo que ele estava fazendo com consciência, com intencionalidade, e que, de fato, quebrar essas barreiras afetivas semióticas não são tão simples, não é simplesmente usar de
fazer um material didático, por exemplo, ou ter uma aula estruturada, monológica, que vai apoiar. Por isso, a gente percebe o diálogo como um caminho fértil para a educação, especialmente na desconstrução de preconceitos. Esse diálogo que é uma troca, que ela está pressuposta essa tensão intrínseca. O diálogo vai existir tensão, pode existir dificuldades de ouvir, e essas dificuldades elas estão muito pautadas em como esses valores e preconceitos foram internalizados. Então, saber de tudo isso é uma das coisas que pode apoiar a gente a entender possíveis caminhos e possíveis saídas de como que o diálogo de fato pode apoiar nisso. Pessoal, só um minuto, eu estou atenta aqui ao tempo e com leve pigarro. Para finalizar a minha fala, a gente percebe a importância de traduzir na prática essas intenções dialógicas, né? Então, mesmo só ter a vontade de trazer dinâmica, de trazer um espaço dialógico, de falar sobre preconceitos, de desconstruir preconceitos, muitas vezes não é o suficiente. Esse espaço qualificado mesmo de escuta e de entender o outro como um sujeito também, ele é extremamente essencial para que a gente possa começar a criar algo diferente, criar algo no sentido da construção de uma cultura de paz. Essas práticas dialógicas são desafiadoras e, de fato, os professores na formação básica e continuada não necessariamente tiveram acesso a muito como fazer isso, né? A construir esse ambiente onde exista abertura para escutar diferentes perspectivas, que é o que pressupõe as práticas dialógicas. Então, por isso, nesse momento, muito da minha pesquisa de doutorado e no meu investimento nesse tema do doutorado é tentar entender como que, especialmente na formação continuada, os professores podem ter mais apoio e ter mais recurso para lidar com esses desafios ao falar sobre temas sensíveis, ao tentar colocar práticas dialógicas dentro da sala de aula com seus alunos, entendendo o contexto de formação de professores também como um contexto de promoção do desenvolvimento humano desses professores, né? Como um contexto pedagógico, mas especialmente de desenvolvimento. Então, como a partir de workshops, que é um pouco a proposta do doutorado, como a partir de um contexto de formação em workshops, pode ser possível desenvolver essas habilidades, desenvolver mais recursos e promover o desenvolvimento humano desses professores no sentido de terem mais recursos para lidar com esses temas em sala de aula e se sentirem mais capazes e menos sozinhos nesse movimento que muitas vezes é um tanto solitário mesmo. Então, pessoal, essa sou eu, passo a palavra para a Ângela novamente, ou para o Francisco. Uhum. Pois é, muito bem, obrigada, Luciana. Vamos então agora ouvir o Francisco Neves, que vai falar sobre a questão do bullying. Francisco, com a palavra. Liga seu microfone. Boa tarde. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Todos estão vendo? Tela cheia? Cheia ainda não, agora sim. Pronto. Então, meu nome é Francisco Neves. Como a professora já falou no início, mas eu vou me apresentar. Eu sou orientando a professora Ângela Branco, do programa de pós-graduação em Psicologia do Desenvolvimento e Psicologia Escolar. E falar sobre bullying homofóbico, isso já é parte da minha trajetória acadêmica, porque eu já trago essa pesquisa, né, sobre o bullying homofóbico desde o mestrado. Só que agora, no doutorado, eu continuo a pesquisa com bullying, né, em contexto educativo, só que agora trazendo essa perspectiva da psicologia cultural. Como a professora já apresentou, a psicologia cultural tem importantes contribuições no combate, né, ao enfrentamento desse fenômeno, sobretudo pensando na promoção da paz nas escolas. Eu acho que o fronte, né, do bullying, né, seja ele qualquer modalidade, em contexto escolar, é trabalhar essa
promoção dessa paz que a gente entende, como a professora já deixou claro aí, que a gente entende a paz como processo, né? Processo que é co-construído. Então, eu acho muito lindo quando a gente pensa na promoção da paz em processo, né? Que é uma coisa que você não promove a paz agora, pois é um processo. E aí eu vou trazer, né, um pouco do bullying homofóbico, do bullying na escola, com as contribuições da psicologia cultural. Como é que a gente define, né, esse fenômeno? Algumas pessoas usam o termo fenômeno, outros usam ações. Eu prefiro entender como um fenômeno, né, porque é uma coisa que não ocorre apenas aqui no contexto brasileiro. Acontece em vários contextos educativos em vários países. Então, como é que a gente pode definir o bullying, né? São agressões físicas, né, explícitas ou sutis, mas a característica do bullying, o que é que caracteriza o fenômeno? Ele precisa ser recorrente. Então, se o menino, né, a menina, ele sofre bullying por conta das suas características sociais, econômicas ou de etnia, isso é recorrente na escola, o coleguinha o apelida, chuta, danifica seu material, isso acontece de maneira recorrente, a gente entende que ali está acontecendo um fenômeno de bullying. Mas se essas brincadeiras são brincadeiras esporádicas entre eles, né, e uma vez ou outra, eu não posso caracterizar como bullying. Para ser bullying, ele precisa ser, né, ações que ocorram de maneira recorrente, como chutar, agredir, bater, disseminar boatos sobre o coleguinha ou sobre a coleguinha de forma recorrente. Então, aí a gente faz, né, consegue discriminar o que é uma brincadeira que é entre eles ou é um fenômeno que acontece várias vezes e que traz sofrimento para aquela criança que vem sendo vítima daquelas brincadeiras e daqueles apelidos. Então, aí a gente faz essa direção. O bullying, ele é carregado, aí tem uma diferença que a gente precisa deixar claro, né? O bullying, ele traz, né, manifestação de preconceito, mas não necessariamente ele é uma ação com preconceito. Como eu falei, né, o preconceito. Vem lá a questão social, econômica, de orientação, ele é percebido como orientação diferente, como gênero diferente. Mas tem aqueles alunos, por exemplo, o nerd, que ele não é daquelas categorias que eu já citei, econômicas, de etnias, de orientação sexual, ele não é, mas ele sofre bullying porque ele fica no cantinho dele ali, ele não interage com os outros colegas, prefere ficar no cantinho dele, por conta disso, ele também é alvo de bullying, né? Então, não tem nada relacionado ao preconceito, né? A menina, por exemplo, que é tida como princesinha da turma, ela é princesinha, né? Não tem as características, como eu já descrevi, só que ela também é alvo de bullying. Então, aí a gente faz essa diferença. O que demarca também o bullying é uma relação desigual de poder. A pessoa que pratica bullying, a criança, ela se sente empoderada, porque tem uma relação de poder, né? Na escola, por exemplo, ele é executado dentro de uma relação, né, de poder entre pares por um ou mais alunos contra um ou outro. Então, essa seria a diferença clássica aí do fenômeno entre brincadeira e bullying. Qual a melhor maneira de enfrentar o bullying, né? O que é que a gente pensa como estratégia, né? Como é que a escola, o que é que a escola pode fazer para enfrentar esse fenômeno? Então, tem algumas estratégias que a gente percebe que é comumente utilizada nos contextos educativos, mas que, na verdade, elas não são eficazes, né? Há exemplo de aulas expositivas ou de palestras, então, não tem muito efeito. O menino está ali sentado apenas como um ouvinte, ouvindo aquela palestra sobre o bullying, mas não tem muito efeito para ele, né? Aquilo ali é uma coisa que não é uma ação direta que envolve a escola, que envolve a família e demais atores, né? Punir e expor as vítimas. A gente viu que não tem tem vários estudos que mostram que não há resultado. Porque já que o bullying é uma relação desigual de poder, né, quando a criança ela toma, o adolescente ela toma conhecimento de que a partir daquelas ações ela tem poder, a probabilidade dessas ações aumentarem é ainda maior, porque ele sabe que ele está revestido de poder. Reclamar com a família para punir o agressor? Não, a gente precisa entender. Por que a criança comete o bullying? Né? Porque o adolescente, né, ele comete o bullying. A gente precisa entender também isso aí. Então, reclamar com a família, para que a família não tem tido muito resultado, né? Então,
essas estratégias elas não têm sido eficazes. E aí, pensando nisso, né, tem algumas estratégias que alguns estudos têm demonstrado que são mais eficazes. Qual é a melhor maneira de enfrentar esse fenômeno? Como a professora falou, né, a gente pensa na promoção da cultura de paz nas escolas, que seria uma forma, né, essa cultura de paz é uma forma de fazer o fronte a esse fenômeno, né? A promoção de uma cultura de paz. Como fazer isso? O que a escola pode fazer, né? E aí, professor, o que eu posso fazer para enfrentar esse fenômeno, já que é uma coisa que não depende apenas da escola, né? Então, a gente entende que através de exemplos, de manifestação de empatia, de atividades cooperativas, né? Tópicos e conteúdos que favoreçam o debate, discussão sobre diversidade, justiça, pró-sociabilidade, a democracia como fundamento para um mundo melhor. Então, a gente vai explicar aqui o que vem a ser isso, que exemplos são esses, né? Como é que a gente trabalha essa questão da empatia? Então, tem alguns tópicos aqui, que inclusive tópicos já de estudos sobre bullying, que têm apresentado resultados. Promovendo a cultura da paz, princípios e sugestões, né? É importante orientar o professor ou a professora, né? Observar com especial atenção os conflitos que surgem no contexto escolar, de modo a identificar possíveis focos de ação de injustiça, discriminação e bullying. Por quê? O bullying, ele, de modo geral, as agressões, ela acontecem nos corredores, né? Então, assim, às vezes, não acontece na sala de aula assim, mas de uma forma muito mais velada. Como ele acontece nos corredores, só quem toma conhecimento, na maioria das vezes, são os auxiliares de classe. O professor não vê aquilo ali. Então, o menino está dizendo que ele é vítima, está sofrendo sobre isso, e geralmente os professores não conseguem identificar, porque é um fenômeno que ocorre fora da sala de aula. Então, é interessante conhecer esse ambiente ali, né, do ambiente que é os corredores, né, a parte do recreio. Então, os professores também precisam estar, né, atentos ao que acontece fora da sala de aula, né? Esclarecer e classificar os autores de bullying não é o melhor caminho, né? Quando a gente classifica, a gente cria categorias, e a gente já viu que não é interessante colocar vítima, né? Se a pessoa sabe que ela é vítima, não só ela, né? Mas como a escola sabe, a probabilidade maior daquelas agressões aumentarem, a gente sabe que é maior, né? E os autores, porque é uma relação de poder, quando o autor ele sabe que ele tem esse poder, né, as agressões também aumentam. Então, fazer essa categorização sem refletir, a gente sabe que não tem muito mais efeito. É só colocar cada um em determinado lugar, então isso não vai muito adiantar. E criar e implementar estratégias pedagógicas, né, e atividades em sala de aulas que promovam a cooperação e o trabalho conjunto dos alunos, valorizando a contribuição do talento de todos. A Luciana acabou há pouco de dar um exemplo aí, né, que desse trabalho que pode ser desenvolvido, né? Ela deu um exemplo aí sobre o machismo, o preconceito, a questão de gênero, né? Quando os alunos trabalharem em parceria. Então, promover ações que envolvam o trabalho cooperativo. Por exemplo, os alunos podem discutir essa questão de maneira em grupo, né? Trabalhar sobre cyberbullying, bullying homofóbico, discutir questão de gênero, então, isso de modo cooperativo. Então, isso é muito importante. Ao invés de fazer aquelas palestras, seria mais interessante trabalhar de forma cooperativa, envolvendo todo mundo. Criar e promover, né, permanentes ações cooperativas entre toda a comunidade e a escola. Então, é interessante que a família, quando a gente fala também em comunidade, é que a família participe e tome conhecimento desses fenômenos. Não é chamar a família apenas para advertir e dizer que o filho é praticante de bullying. Não é isso. A proposta é envolver essa família e pensar essas ações e essas estratégias junto com essas famílias. Utilizar estratégias para a promoção da empatia, de modo a pensar em caminhos para a resolução de problemas. O que seria isso, Francisco? O roleplay, por exemplo, né, é uma estratégia que tem sido utilizada na escola. Você convida um coleguinha, né, numa situação de faz de conta, a ele se colocar numa situação daquela, né? E aí começar a fazer perguntas, né? Como é que você se sente quando o coleguinha, né, ele trata dessa forma
né, lhe chama por um apelido que você não gosta? Como é que você se sente quando o coleguinha lhe chama de baleia fora d'água, de bolo fofo, né? Como é que você se sente quando o coleguinha lhe chama de viadinho? Então, trazer para eles discutirem como é que eles podem lidar com isso. Então, traz esse problema e divide, né, e a solução entre as crianças e adolescentes. Isso tem sido uma estratégia eficaz. Promover debates e discussão em sala de aula sobre temas atuais, de maneira a incluir trabalhos em grupos e atividades interdisciplinares. Então, não é só, por exemplo, na disciplina lá de história, né, de geografia. Não, eles podem trabalhar essa questão com matemática, com professor de português, com professor de ciências naturais. Então, a ideia é que toda a escola esteja envolvida nessas ações. Cultura da paz e a qualidade da comunicação. A professora falou, né, sobre a cultura da paz, e quando a gente fala na cultura da paz, a gente precisa pensar na qualidade da comunicação. Né? Para eu falar de paz, eu preciso também saber dizer de que paz eu estou falando. E quando eu digo de que paz eu estou falando, eu preciso também pensar na qualidade da minha comunicação. A qualidade da comunicação é um aspecto fundamental na promoção da paz. Na perspectiva da psicologia cultural, os processos de construção de significados que se dão na comunicação, nas interações entre as pessoas, é a base sobre a qual ocorre o desenvolvimento humano. Ou seja, não é apenas o que é dito, mas como algo é dito, tem relevância na promoção de valores construtivos entre as crianças. Um exemplo, né? O professor, a professora se diz contrário a qualquer manifestação de bullying, qualquer ação de bullying, mas quando um coleguinha trata o outro, né, com um apelido que traz sofrimento para outra criança, ela se percebe rindo, né? Então, como é que eu digo que eu sou a favor dessa cultura de paz, quando, na verdade, né, a minha comunicação entre as crianças e entre os meus pares é contrário àquilo que eu penso enquanto pai? Então, fica aí essa reflexão. Trabalho em cooperação. A gente sabe que o fronte, né, enfrentar esse fenômeno, né, que é um fenômeno, tem sido um fenômeno pandêmico nas escolas, é um trabalho de cooperação. Então, a promoção da paz, a cooperação, a empatia e, sobretudo, a prevenção do bullying são ações que dependem necessariamente de um trabalho de parceria. Essa parceria a gente entende que é entre direção e professores, entre professores e alunos, entre escola, família e comunidade. Então, as ações que são pensadas apenas pelas escolas, sem, né, a participação efetiva da família, da comunidade, ela não tem tido muito efeito, né? Porque é uma atuação em loco, e o que a gente pensa, na verdade, é que essa paz que a gente tanto fala, essa cooperação, essa empatia, ela se generalize para outros ambientes. É isso que a gente pensa, né? Não apenas no contexto educativo, mas no contexto, em todos os contextos sociais e familiares. É importante, né, isso em todos os contextos relacionais, orientar, e aí eu já falei sobre isso, os educadores a se auto-observarem para que possam, de fato, dar exemplo de pró-sociabilidade, inclusão, escuta e respeito pelo outro. Então, a gente precisa dizer que, na maioria das ocorrências de bullying, né, a escola tem uma participação, né, então a escola precisa estar atenta a isso. Né? Quando a gente fala os educadores, a gente está dizendo não só os educadores e os professores também, né, no enfrentamento a esse fenômeno. Então, todo mundo precisa se observar e ver de que forma eu posso, né, enquanto escola, participar no enfrente desse fenômeno e promover a paz. A escola não pode estar sozinha no propósito de transformar crenças, valores e hábitos historicamente construídos. A gente sabe que é isso, né? Esse fenômeno está inscrito, como a professora falou, em crenças e valores, e isso é construído. A gente não muda crenças, valores de um dia para o outro, né? Então, assumir o protagonismo não significa que os demais setores da sociedade não assumam a sua responsabilidade. Então, a escola não vai assumir sozinha, a gente precisa
de políticas públicas efetivas para isso, né? E a gente precisa também, além das políticas públicas, como eu já disse, da participação de todos. Claro, se é no ambiente escolar, quem faz o fronte é a escola, com a participação dos demais atores, que eu já citei: escola, família, professores e direção. E a gente agradece, né, pelo convite. É um compromisso nosso falar sobre a promoção da paz, nessa perspectiva da psicologia cultural, o que a gente entende sobre paz, o que a gente entende sobre enfrentamento de bullying. Então, eu, Francisco Neves, a professora doutora Ângela Branco e a colega Luciana, nós agradecemos a oportunidade. Muito bem, Francisco, beleza. Foi no tempo, eu nem vi se eu passei. Passou um pouco, mas essa desculpe. 1 hora realmente passa muito depressa. Eu acho que apitou aqui para mim, eu não prestei atenção, mas acho que apitou aqui. Exato. O tempo passa muito rápido, quando a gente começa a falar com temas que nos empolgam e que a gente está trabalhando, né, sobre eles, o tempo passa muito rápido. Eu gostaria de abrir aqui para perguntas das pessoas, né? Eu vi uma pergunta aqui da Raniele ainda está presente? Não sei, mas eu vi uma pergunta dela perguntando a relação da psicologia cultural com a psicologia. Na verdade, a psicologia cultural é uma orientação teórica dentro do campo da psicologia, tá? Então, realmente é uma teoria e que nos ajuda principalmente a compreender o desenvolvimento humano. A gente chegou na psicologia cultural muito através da perspectiva de entender o desenvolvimento humano, mas é uma perspectiva teórica, tá? Ok, alguma questão, gente, que vocês... Professora, eu estava pensando nisso, né? Quando o assunto é interessante, parece que passa tão rápido. Quando eu vi, já era quase 4 horas. Eu fiquei pensando, eita, será que vai dar tempo da gente falar também? Mas Diga, Marina. Não, eu fiquei pensando, professora, enquanto vocês falavam, como tudo está interligado, né? Assim, como apareceu um sistema bem complexo. A Luciana falou do trabalho dela, o Francisco falou de uma outra perspectiva, mas tudo bem interligado, né? E assim, parece que vem desde uma formação desde a primeira infância da criança, quando ela está formando esses valores, e aí esses valores vão sendo formados que vão influenciar em comportamentos dela, ou até nas crenças que elas têm, ou em possíveis preconceitos, que são os opostos, que eu nem sabia dessa definição, achei bem interessante, do oposto do valor, e como tudo isso vai influenciar nos comportamentos dela, nas ações, nas atitudes. E aí, quando ela crescer, ela provavelmente também, se ela não mudar esses valores ao longo da vida, né? Muitos deles ficam durante toda a vida, até porque parece ser mais difícil de mudar quando está mais velho, eu percebo isso. Quanto mais velho, parece que os valores vão ficando mais firmes, né? Não sei qual palavra usar. Enraizados afetivamente, Marina, que a gente fala. Enraizados. Mais enraizados. Raiz, assim, até o fundo, né? Eu vejo que nas crianças a gente tem muito, assim, trabalho com criança, né? Que é muito mais maleável, você consegue trabalhar os valores com eles, ao invés de regras, muitas vezes a gente vai trabalhando os valores e eles mesmos vão falando com os pais deles, mas com os pais é mais difícil quando você vai trabalhar determinado assunto, né? Não é assim, às vezes até xingam os professores, né? Eu sou professora, sei lá, o quê, amador. Muitas vezes já aconteceu isso, deles chegarem na escola falando que eles xingaram. E eu fiquei pensando, professora, assim, na fala dos dois, da Luciana e do Francisco. Então, por exemplo, um professor, ele, dependendo do valor que ele tem, para ele também vai ser muito difícil trabalhar determinadas questões, né? Por exemplo, a questão do bullying homofóbico, do racismo, do machismo, até quando a Luciana falou que não foi intencional, né, a fala do professor, quando ela falou da importância que se fala e se faz, mas muitas vezes, igual o Francisco também colocou, ele já tem um valor, e por mais que ele tenha uma formação continuada, aquele valor dele, talvez, aqueles valores dele não vão mudar. Então, para ele também vai ser difícil trabalhar, por exemplo, a questão do bullying homofóbico, se ele é um homofóbico, por exemplo, né? Por mais que a gente tenha um pensamento amplo, a gente fica achando que todo mundo talvez pense como nós, mas tem muita gente que vai pensar completamente diferente. E ele tem que trabalhar também isso dentro da escola, né? Como vocês veem isso? Luciana? Fala aí, Luciana.
Sim. É o grande Muito problema da da nossa, Luciana agora. muito da nossa esperança é de que o diálogo pode ser promotor dessas mudanças. Então, mesmo assim, claro, um professor homofóbico, para ele, de repente, perceber, abraçar a diversidade, riqueza, etc., talvez em um curso de formação isso não seja possível. Mas a ideia é que, a partir justamente desse diálogo, dessa possibilidade de escutar, mas por quê? Porque você tem essa perspectiva, trazer novas formas de falar sobre isso. E quando eu digo novas formas, é muito como é que eu construo esse ambiente de formação com os professores, que tipo de recursos eu uso. A gente está falando só de uma linguagem verbal, a gente está trazendo arte, a gente está trazendo filme, a gente está trazendo debate, a gente está trazendo esse próprio professor sendo exposto à perspectiva de outros colegas em debate. Então, eu acho que, como a Ângela colocou, a definição de paz, ela não é uma definição estática, da mesma forma, acho que a gente também não percebe, uma pessoa preconceituosa sempre vai ser preconceituosa, não tem jeito. A gente, enquanto ser humano, está sempre em movimento, esse curso de desenvolvimento, a gente nunca sabe qual é o ponto que vai dar, mas acredito que essa abertura, a escuta de diferentes perspectivas, a abertura de tensionar e trazer questionamentos pode ajudar muito nesse sentido, da mudança dos professores. Não sei se isso responde, Marina, a sua pergunta. Muito bem, muito bem. Eu queria contribuir também aí, acho que a Lu já foi bem, né, assertiva, né, já disse como é que a gente pensa em trabalhar, fazer, né, um enfrentamento dessa questão. E, na realidade, a gente sabe que não é por força, né? Não adianta a gente impor para um homofóbico que ele entenda, né, que, né, é uma relação homoafetiva, um comportamento que não é um comportamento normativo, ele entenda-se como um comportamento socialmente aceitável, né? Então, a ideia é essa mesmo, né? Usar esses recursos. Eu acho que no momento que você se permite a ouvir outras expectativas, porque muitas vezes a pessoa não conhece, né? Ela tem um julgamento, né, sobre um determinado comportamento, ela não conhece, e aí ela julga. Então, claro que a gente sabe que como é um processo, são por aproximações, né? Então, é justamente utilizar esses recursos, discussão sobre essas questões de gênero, né? De diversidade sexual, isso, como diz um colega meu, em doses, né? Homeopáticas, aos poucos. Então, a gente faz essa aproximação, se a pessoa se permite a ver, né, a perceber de uma outra perspectiva, já é um passo. A gente não está se propondo, né, a mudar o mundo, mas a gente está tentando fazer esse movimento, que já é muita coisa. Até porque ninguém é neutro, né, Francisco? Lógico, exatamente. A gente não é neutro, então a gente dá esse espaço para que o outro se coloque, acolhe e, né, oferece para ele a possibilidade de uma outra perspectiva, na esperança que ele também, de maneira recíproca, que ele escute você, né? Você o escuta e você, né, ele lhe escuta. Muitas vezes, infelizmente, isso não acontece, que é o caso que eu acho que fala mais alto nessa história, é o exemplo da Luciana, de uma professora altamente motivado a desconstruir preconceito, e ele é o primeiro a calar a boca de uma maneira sutil, não consciente, do menino. Uai, mas você está surpreso por quê? Você achou o que estranho? Você, enfim, o exemplo que ela deu foi quando ele diz, né? Você é machista? Tipo assim, ó, que absurdo, você é machista? Aí o menino não vai falar mais nada, vou falar depois do que eu falar, que o professor vai interpretar como machista e vai cair de pau em cima de mim. Então, isso não é diálogo, né? O diálogo verdadeiro, ele realmente abre para que o outro diga o que pensa, não é que você vai ser mentiroso e não vai ser autêntico, você vai. Mas é como o Francisco falou, isso tem que ser de uma maneira muito delicada, de uma maneira muito acolhedora, de uma maneira muito dialógica, que é essa coisa de escutar e dar legitimidade do outro. Porque o grande problema desses processos de radicalização,
que a gente vê no Brasil e no mundo todo, né, que surgiram, em especial depois dessas mídias sociais, muito boas por um lado e aterrorizantes por outro, porque elas tendem a criar essa radicalização, esse extremismo, e fazer com que as pessoas se tornem cada vez mais antidialógicas, e elas são orientadas, aquela coisa da canalização cultural, elas são orientadas a interagir apenas com a sua bolha, com aqueles que pensam como ela. Então, se eu sou preconceituoso, eu vou atrair na mídia, nas redes sociais, né? Eu vou atrair os preconceituosos, e a gente vai ficar o tempo todo se retroalimentando, e cada vez de uma forma mais radical, mais radical, mais radical. E é esse o grande desafio que eu vejo que nós temos no momento atual, diante dessa realidade de redes sociais, desses processos de polarização extrema, de radicalização. E a psicologia precisa se posicionar em relação a isso. Por isso que nós estamos aqui hoje. Daria tempo de fazer um comentáriozinho rápido? Diga, temos 1 minuto, Maria Cláudia. Vou tentar, né? Estou aquela, né? Tem 30 segundos para falar. Eu queria primeiro pedir desculpas na hora que eu estava entrando, me organizei toda para entrar às 15 horas, eu tive que apagar uma confusão aqui em casa, acabei me atrasando um pouquinho e não consegui escutar a apresentação da Luciana, só do Francisco. Então, mas eu queria fazer um comentário, né, que o seu grupo tem há muitos anos trabalhado com o entendimento e o enfrentamento da questão, né, das diferentes formas de violência no ambiente escolar, porque, historicamente, a escola tem sido um palco, né, não só onde essas coisas ocorrem, mas também como um microcosmo a partir do qual a gente consegue entender o fenômeno. A gente está saindo, né, de um movimento, né, dia 3, agora obrigatoriamente todas as escolas do DF e de vários outros estados vão retomar as atividades, e a gente está nesse momento, num momento bem interessante, né, rico de ambiguidades e de contradições, porque, de um lado, a gente tem visto por parte das crianças, dos adolescentes, dos estudantes, uma grande motivação de retorno à escola, estamos com saudade da escola, queremos ir para a escola, gostamos mais de aprender na escola do que aprender online. Por outro lado, a gente tem, em relação à pandemia, o crescimento das estatísticas e dos índices de diferentes formas de violência que representam a invasão, o desrespeito do espaço físico ou simbólico do outro, na forma de violência contra a mulher, homofobia, xenofobia, e toda essa cultura da necropolítica que a gente tem visto, né, do desrespeito à vida, da cultura da morte, crescendo muito na pandemia. E aí a pergunta, né, eu estava fazendo essa reflexão enquanto ouvia você, Ângela e o Francisco, e a pergunta que eu faço, né, qual a expectativa de vocês em relação a esse novo normal da escola? Eu odeio esse nome, mas, enfim, essa nova realidade, né, será que a gente vai ter uma escola com menos agressividade, ou se a gente vai ver acontecer na escola, a escola refletir de alguma forma essa ambiência cultural que está prevalecendo em outros espaços sociais, como a mídia, como a rua, né? Eu me lembro, estava aqui ouvindo o Francisco, me lembrando do caso da cantora aqui em Brasília, num restaurante, que foi atacada por uma mulher, a mulher a critica num primeiro momento por uma hierarquia acadêmica, você não sabe inglês, aí ela faz uma segunda crítica, aprenda a escutar, a terceira, você não sabe escutar porque você é negra, e a quarta, ela fisicamente bate na moça como forma de puni-la por estar ocupando aquele lugar de cantar algo que ela não sabia cantar. Então, esse é um exemplo clássico, né, que a gente poderia chamar de um desrespeito ao espaço de fala, ao espaço de existência, ao espaço de vida do outro, por dispositivos de poder os mais variados possíveis. Será que a escola vai estar a salvo disso, ou a gente vai ver isso vir com mais força ainda? Ai, Maria Cláudia, seria tão bom, né, a gente poder responder que sim, que a escola estaria salva. Eu, sinceramente, apesar de ser uma otimista, como as pessoas gostam de dizer, mas eu acho que eu já não sou tão otimista, tão militante, porque eu acho que isso vai exigir ainda mais redobrado esforço de psicólogos, educadores, professores, todos nós, para ficarmos muito atentos nesse sentido de uma intervenção,
dialógica, porém efetiva, porque é impossível a gente concordar com os rumos que as coisas estão tomando. Eu vi aqui a gravação desse exemplo que você falou, é uma coisa que embrulha estômago, né? Realmente é uma coisa, assim, tenebrosa. Então, eu acho que tudo isso agora, o cuidado tem que ser redobrado. Cuidado tem que ser redobrado e a gente tem que procurar sensibilizar a todos, educadores e gestores, porque senão a situação dessa reprodução contínua de radicalização, de monologia, né? do desrespeito total ao outro, desqualificação, cancelamento, todas essas coisas que acabaram ficando meio que populares durante a pandemia, ainda mais populares, precisam ser trabalhadas, a gente precisa estar muito atento para observar o que está acontecendo e também nos auto-observar, né? Porque, de repente, as pessoas, às vezes, caem em armadilhas. A gente tem que estar bem seguro para não cair nessas armadilhas de também radicalizarmos diante desse tipo de situação e esse tipo de atitude por parte das pessoas, né? Então, gente, eu acho uma pena que a gente vai ter que encerrar, né? O nosso tema é um tema altamente mobilizador, pelo menos para esse grupo que está aqui, né? É uma pena, eu adoro falar sobre isso. Pois é, mas continuaremos com as nossas discussões em outros contextos, em outros fóruns, e agradecemos, portanto, aí a presença de todos aqueles, né, que participaram aqui conosco, e podemos dizer, né, agradecemos a Luciana, agradecemos ao Francisco, e dizemos a todos aqui, até breve, né? Espero que a gente possa continuar sempre com discussões sobre essa temática, em qualquer que seja o contexto, tá bom? Muito bem. Tirem uma foto, Ângela, de vocês. Bom, Luciana, tira aí, Seria Luciana. bom que o pessoal abrisse a câmera, né? Quem está aqui na sala. Vou tirar, pessoal. Bom abrir a câmera. Quem está com a gente aí, se puder abrir a câmera, é Luciana, ótimo. você é boa disso. Sim. Passa lá. Se preparem aí, pessoal. Vou tirar 1, 2, 3. E... Foi uma. Saiu? Estamos gravando. Ótimo. Saiu. Beleza, minha gente. Mais uma vez, obrigada. A gente também gostaria de agradecer em nome do Laboratório de Psicologia Escolar. Em breve vocês receberão certificados, né? E a gente convida vocês a continuar acompanhando o colóquio. Muito obrigada, gente. Com certeza, Joyce. Obrigada a você também, tá? Tchau, gente. Se você quiser enviar o print, Luciana, no e-mail também. Envio sim, pode deixar. Tá, obrigada. Tchau.